Gente, vocês sabem que eu não consigo enxergar, então não adianta. Agora eu já falei, agora vou bater papo com a Patrícia. Obrigado para quem está aí. Entrem, convidem aí os amigos para a gente poder... Neide, entra um monte de gente, Nildo, para a gente poder, de alguma maneira, saber como é que a gente vai ficar mais magrinho. Então, assim, deixa eu apresentar para vocês. Patrícia Mendes é nutricionista, é coach de emagrecimento, mas mais do que isso tudo, para mim ela não é nada disso. Para mim ela é Patrícia Brigagão, minha amiga de mais de 50 anos, é melhor não ter certeza exatamente quanto é, mas deve ser pelo menos uns 53 anos. Enfim, a história da gente é muito bonita, éramos talvez 6 amigas muito ligadas e crescemos juntas e essas amigas continuam amigas, às vezes a gente se vê mais, se vê menos, mas a gente não deixa de se falar, de saber uma da vida da outra. A Patrícia tem uma família linda. Outro dia estava me lembrando, os pais dela eram maravilhosos, já estão lá nos guardando no céu, como os meus, né? E tanto tio Neubi quanto tia Maria, eu aprendi, olha gente, todo o açúcar que eu tomo no meu suco de maracujá foi por causa da tia Maria. A gente chegava, a Patrícia morava em Santa Teresa, e a gente, quando a gente chegava na casa dela, a primeira coisa que a tia Maria fazia era dar suco de maracujá. Nunca mais vou esquecer e nunca deixei de tomar. É o único suco assim, que eu amo, porque toda vez que eu tomo, eu me lembro da tia Maria. E assim, naquela época, você imagina, a Barra da Tijuca era tão longe, tão longe, tão longe, que o tio Neubi tinha um apartamento pequenininho, eu me lembro que era um quarto de sala, né, na frente da praia, e era final de semana que a gente vinha passar na Barra da Tijuca, imagina. A Patrícia morava em Santa Teresa, morava em Copacabana, as meninas, cada uma morava no Leblon, outra morava na Urca, enfim. A Paty, que a gente tinha 2 Patrícias, a Patrícia Maranhão e a Patrícia Brigagão, né? E aí a gente ia meio que fazer, sei lá, passar o final de semana na Barra, imagina. Agora a cidade... que coisa, né? Como a gente está velho. Aí é que a gente percebe como a gente está velho. A gente passava final de semana na Barra. E agora a Barra é uma cidade, né? Era casa de campo. Era casa de campo. Exatamente, é isso. Mas casa então de isso, praia. gente, casa de praia, porque era em frente à praia, né? E era um apartamento bem pequenininho, mas a gente dormia todo mundo no chão mesmo e estava tudo bem, porque era uma maravilha. Imagina, ir à praia no final de semana na Barra da Tijuca, que naquela época era o oásis. Era como se fosse a gente sair daqui para Búzios. Era uma coisa era assim. Isso, era uma máximo. Era o máximo. Era o máximo. Porque o prédio que eu tinha, que eu ainda tenho aquele apartamento, né? Hoje em dia eu alugo. Mas naquela época, em volta do prédio, era tudo assim um areião gigante. A vista era totalmente diferente do que é hoje. Não tinha aqueles prédios todos. Tinha nada. Só tinha, aliás, eu acho que só tinha aquele prédio mesmo, que era um prédio baixinho, que é até hoje, mas não tinha muita coisa mesmo, não. Bom, gente, então essa é a Patrícia, a Paty, como a gente, né? A Patrícia Brigagão, e hoje a doutora Patrícia Mendes, né? Mudou, mas não mudou na essência, não mudou no que a gente acredita que é o mais importante, que são as relações pessoais que a gente vai construindo ao longo da vida. Então, agora com vocês, doutora Patrícia Mendes, que vai falar um pouquinho como é que a gente... não vai falar só de emagrecimento, né? Porque não é só emagrecer. Eu estava brincando com ela, ela fez uma live sobre formas de desinchar. Olha, eu não sei se é desinchar que eu estou precisando, mas eu e todo mundo com certeza quer desinchar, mas também quer dar uma emagrecida, ou pelo menos dar uma... Não é nem uma emagrecida, eu estava vendo uma das perguntas que mandaram para a gente, o Paulo Sérgio, que é uma pessoa muito legal, ele diz assim, o que eu tenho que fazer para aos 60 anos ter uma vida saudável? Claro, além de correr, de cuidar da saúde, o que eu tenho que comer? Pelo amor de Deus, cada um diz uma coisa, eu não sei o que fazer. Mas então hoje é com você, Patrícia. Agora você começa e a gente vai andando aí. Então tá bom. Laura, em primeiro lugar, estou super feliz de estar aqui com você, receber esse convite muito carinhoso. Para mim é um prazer estar aqui e passar um pouquinho da minha experiência, do que eu ensino para os meus pacientes no consultório, né? Porque eu atendo em Copacabana e eu atendo assim, muitos pacientes com vários tipos de patologia, com faixa etárias diversas.
E assim, o emagrecimento é a maior procura, é a maior preocupação das pessoas, porque ele está ligado a outras doenças. Então, tem aqueles pacientes que são diabéticos, hipertensos, que têm problema de colesterol, né? Então, tem mil problemas de saúde e aí ainda está um pouquinho acima do peso. Então, junta tudo num combo e aí, perdendo um pouquinho de peso, já melhoram todas essas taxas. E agora na pandemia, o que está acontecendo? As pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão assim vivendo uma situação totalmente assim inusitada que ninguém nunca esperou. A gente sempre via filmes na televisão, filmes no cinema de pandemias, de coisas que a gente achava que era coisa impossível de filme americano. E agora a gente está vivenciando isso na pele. Então, as pessoas estão, assim, acuadas dentro de casa, sem ter contato direto com os amigos, com os familiares. Algumas, né, Paty? Porque agora o povo foi para a rua geral, né? Não, mas assim, até uns dias atrás, uma grande maioria estava assim, né? Agora o pessoal está meio que liberando, mas... São praticamente 3 meses e meio, 4, que a gente está trancafiado dentro... Eu estou a dentro... 108, não, mais de 108. Outro dia eu estava 108, eu devo estar a 110. Hoje é 6, então estou a 110. Hoje é dia 6. Então estou a 110 dias em casa. Então, e aí o que as pessoas fazem? Elas não podem ir ao cinema, não podem ir ao teatro, não podem ir num show, não podem ir na praia, não podem fazer caminhada, não podem viajar, não podem ir em lugar nenhum. Começa a comer, Mas porque é bom, o comer... Né, não, o comer dá uma satisfação, né? É um prazer, é um dos prazeres da vida comer. E aí o que as pessoas estão fazendo? Pizza, macarronada, feijoada, churrasco, rabada, lasanha, só comida. É bom. Bom, sem dúvida nenhuma, é maravilhoso, todos esses pratos, só que não pode ser isso todo dia. E aí o que está acontecendo? Tem várias pacientes minhas que estão assim, desesperadas, que já ganharam 10 quilos, tem gente que já ganhou 15 quilos. Se eu não ganhei, não, graças a Deus. Agradece, porque a maioria está ganhando peso. E junta com o fator emocional, né? A ansiedade, porque quando você está ansiosa, você produz um hormônio que chama cortisol. E esse hormônio favorece o ganho de peso e dificulta a perda de peso. Então, uma das coisas que a gente tem que tratar nesse período, primeiro, é tentar controlar a ansiedade. E como fazer isso, né? Então, assim... Como é que controla? Isso eu quero uma aula, porque eu não tenho a mínima ideia de como controlar a minha ansiedade. Não é de comida, não. Minha ansiedade de maneira geral, né? De vida. É de tudo. São as incertezas que a gente tem daqui para frente, que a gente não sabe como vai ser a nossa vida, e isso traz essa angústia. Não é? A comida vamos dizer assim, agora ela é secundária. O principal agora é como vai ser daqui para frente. Né? As pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo empresas, fechando os negócios, com prejuízo, enfim. E aí não tem como não ter ansiedade. Não tem como não ter. Então, assim, a primeira coisa que eu acho importante é as pessoas terem, nesse momento, fé, esperança, cada um da sua forma, da sua religião, acreditar que a gente vai conseguir vencer isso. E procurar, assim, pequenos passos, pequenas coisas que a gente possa, assim, acalmar o nosso coração e essa ansiedade. Então, uma coisa que ajuda muito é quem gosta de meditar, pessoas que gostam de fazer... Eu não consigo ficar 5 minutos meditando, eu vou quebrar o negócio se for meditar, não dá para mim. Imagina eu meditando. Mas atividade física. Você tem piscina em casa, você pode nadar, pelo menos, caminhar no seu jardim, na quadra aí da tua casa, né? Então, as pessoas que têm essa oportunidade de fazer um pouco de exercício, o exercício ajuda a diminuir a ansiedade. Então, isso é uma coisa que cada um dentro do seu espaço, quem tem escada, sobe e desce escada, quem não tem, pula corda... Quem tem uma praça, anda na praça, enfim, cada um tem que procurar. O exercício físico, de alguma maneira, diminui a ansiedade. Com certeza. Diminui o grau de cortisol, é isso?
Exatamente, exatamente. E aí você libera aquelas suas tensões, então uma forma de ajudar é praticando atividade física pelo menos 3 vezes por semana, de meia hora, 40 minutos, quem conseguir uma hora, melhor ainda. Então, bom, fora isso, o que que pode fazer? É a pessoa tomar um vinhozinho, ou tomar assim, uma caipirinha umas 2 vezes por semana, sem exagero, porque isso também a pessoa relaxa um pouquinho. E se for sem exagero, a pessoa não vai engordar por causa disso. Né? Ela vai fazer uma alimentação mais natural, mais saudável, abusar das verduras, dos legumes, fazer carnes mais grelhadas, Magras. assadas, cozidas, de forma mais magra, evitar essas comidas pesadas, fast food, porque muita gente, como está sem empregada, as pessoas às vezes estão comprando muito congelado pronto no supermercado, né? Ou pede Mas de é porque é difícil restaurante. mesmo. Faz o quê? É, Eu faço mexido. Sabe o que é mexido? Que sobrou da semana. Ou então não, ou então vou fazer um risoto, aí não, ou então vou cozinhar mesmo. Mas se não, o mais rápido é mas o dá para fast food, você, é pedir um mas dá sanduíche. para sim, mas dá para você, por exemplo, pede para o açougue para facilitar a vida, pede, por exemplo, uma carne já toda cortadinha em bife, pede um frango todo cortadinho já em filé. Então, quando chega em casa, você só tempera aquilo e faz grelhado. E prepara uma salada gostosa e acompanha aquilo. Então, isso não é difícil de fazer, não Não, agora, precisa ser nenhum grande sinceramente, cozinheiro. eu sou ante tudo, né? Eu sou um horror, porque eu não gosto, eu sou ruim de comer um verde, mas enfim, eu como. Mas assim, eu não como tomate, por exemplo. Todo mundo come tomate, eu não como tomate. Então, para mim, é sempre tudo mais difícil. Mas esse negócio de salada gostosa tem que ter um molho. Se não tiver o tal do molho, acaba engordando igual um prato de arroz. Não, não. Ó, Vai, então vou vamos te lá. ensinar Não, dois molhinhos aqui que são gostosos. antes de ensinar os molhos, senão o povo aqui vai pirar, porque vai querer que você ensine. Vamos lá. Então, a primeira forma de sair da ansiedade é o exercício físico. Claro, Sim. não, primeiro a meditação, exercício físico, só tem esses dois chances ou tem mais algum? Não, tem mais, tem Ah, mais. então vai, então vamos lá. A terceira coisa é procurar uma alimentação mais saudável, com fruta, verdura, legumes. Assim, quem não gosta de verdura e legume, né, Como tem muita eu. gente que gosta, qual a opção? É você fazer, por exemplo, um arroz Ó, integral. o Valdir está dizendo aqui, churrasco com cerveja. Pode, pode até um churrasco, mas o A churrasco, Silvia está dizendo assim, aqui, com a Laura frango. foge de uma alface. Não, eu não fujo. Alface é a única que eu adoro. Mas olha, Eu não sou parâmetro, não adianta que eu não sou parâmetro. mas no churrasco você pode botar frango, você pode botar um lombinho no churrasco, que aí são carnes que não são tão gordurosas. Você pode botar uma Embora seja alcatra, carne de porco, viu, gente? Nem embora sempre a seja carne de carne de porco é porco. ruim. O lombinho é a carne de porco menos gordurosa. Então você pode fazer um churrasco com lombinho, com uma alcatra, você tira o excesso da gordura, você faz o frango, né? Pode usar o coração, que o coração não é tão gorduroso. Então, assim, dá Engraçado, eu para achava você que fazer um o churrasco. coração era gorduroso. Você está dizendo que não. O Eu coração, sempre achei. ele tem muito colesterol. Para quem tem problema de Ah, tá. colesterol, ele é um veneno. Então, não dá para Isso. consumir sempre. Mas para você comer uns 2, 3 ali com outros pedacinhos de carne no seu E, churrasco, Patrícia, não você já vai viu gordo prejudicar. comer 2, 3 de alguma coisa? Não, sinceridade. Você conhece algum gordo que come 2, 3 corações? Não, ela Dois, deve estar em três, outra cidade. dois, três Dois, três. bifes desse tamanho. Aí pode ser, mas gordo não come um. Não, aí não. Aí você tá de sacanagem. Não existe. Aí vamos lá. Feijoada, ó, tem gente me perguntando aqui da feijoada. A feijoada é pesada. A feijoada, mas você Mas é pode fazer magra, uma porque na feijoada. verdade é o quê? Um cereal. Não, mas você põe um monte de carne gordurosa lá dentro. Então a Ah, feijoada, para gordurosa, se ficar você quiser. Eu menos. tiro a carne toda. Eu só gosto da costela sem nenhuma gordura, por exemplo. Mas eu não gosto de gordura mesmo. Mas aí eu Mas não se gosto. você, Não se gosto do você gosto. botar dentro da feijoada, você colocar, por exemplo, o lombinho, que ele é menos gorduroso, põe uma carne seca, mas uma carne seca, aquela que é de lagarto, que ela tem pouca gordura. Então, se Não, você também não vai estragar selecionar, mesmo. é,
Se você escolher as carnes menos gordurosas e não exagerar na quantidade, então dá para você comer. Tudo é válido desde que não seja todos os dias e muita quantidade. Então, se você fizer um balanceamento aí, então fica mais fácil de você comer coisas gostosas. É o tal prato colorido? Exatamente, exatamente, é colorido. Então explica o E esse prato colorido. Então esse prato colorido, por exemplo, se você não gosta muito de verdura, legumes, o que eu vou te sugerir? Um arroz integral, porque o arroz integral tem mais fibra. Então você vai fazer um risoto, você usa o arroz integral. Aí ali você pode botar frango, põe champignon, aí você põe uma cenourinha. Aí, ó, tava pedindo Só aqui sacana. Bacon, bastante, Luiz, bastante bacon, porque bacon emagrece. Olha, só tem sacana, mas vamos lá. Aí ele quer engordar. Mas de repente, tirar colesterol toda a altura. gordura, né? Se põe no micro-ondas, ele fica torradinho e sai toda a gordura. Também pode. Seca, fica só a carne. Ai, meu Então, Deus. assim, se você pode, numa feijoada, comer bastante couve, a Que é laranja. ótimo, adoro. É ótimo, aí você Mas põe. E melhor aí é a põe feijoada, menos. né, Patrícia? Sim. Mas aí Não. você não põe muito, você põe um pouquinho. Mas vamos Então, ser tudo justos, é que é mais ou possível. menos assim. Você come tudo. Claro que você tem que balancear as proteínas, enfim, as verduras, e agora sem brincadeira, né? Só falando sério, que a gente faz a live, ri, brinca, mas também tem que falar sério. Então, assim, você pode balancear isso no tal do prato colorido e, ao mesmo Exatamente. tempo, você pode... aquela máxima, né? Se você vai fazer um prato, se você puder comer metade dele, você não vai engordar aquilo tudo, ou pelo menos se aquela metade se satisfaz, tá bom, né? Eu acho que é saciar. Exatamente. Não precisa exagerar no E a saciamento. saciedade, ela vem da onde? Ela vem dos alimentos que são ricos em proteína e nos alimentos que são ricos em fibra. Então, as fibras, vêm de verdura, legume, fruta, cereais integrais. Então, por exemplo, uma salada que você falou, que salada que é gostosa. Se você fizer uma salada e jogar em cima, por exemplo, uma Precisa castanha do molho. moída. Eu não disse que era ruim. Eu gosto de salada, mas tem que ter um bom molho, senão... Então, mas aí você também tem que incrementar essa salada. Não pode ser simplesmente um alface, tomate, cebola. Você tem que fazer, jogar uma fruta em cima, picadinha, para quem gosta de agridoce. Você pode jogar uma castanha moída, você pode jogar um champignon, ovo de codorna. Então, você pode fazer uma salada, um frango desfiado, um atum, porque aí a salada fica mais bonita e faz um molho gostoso. E o molho você pode fazer com gengibre, com alho, com limão, com mel e mostarda. Tem vários tipos de molhos feitos em casa, que não são esses molhos industrializados, que tornam o paladar gostoso da salada, mesmo que seja uma salada simples de alface, tomate e cebola. Então, assim, a forma de temperar faz toda a diferença, Claro. né? Toda a diferença. E outra coisa que é importante também, nesse momento, para desinchar, né, como você falou, o que causa um inchaço? É o excesso de sal na comida. Então, assim, essas carnes, tipo bacon, essas carnes salgadas, mortadela, salaminho, todos esses produtos. Todos os produtos bons, deliciosos. Todos esses produtos, fast tudo food, incha. congelado, tudo incha. Refrigerante, bebida alcoólica, tudo isso faz Mas o seu alcoólico, você mandou eu tomar um vinhozinho, uma caipirinha 2 vezes por semana. Já tô anotando. 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, 2 doses, acabou. Mas aí você não vai ficar inchada. Inchada fica aquela pessoa que toma um monte de cerveja todo dia, que toma um monte de caipirinha, ou toma pinga, ou sei lá mais o quê. Aí a pessoa realmente começa a ficar inchada, a barriga fica enorme. Sim, né? mas isso Aí... tudo no meio de uma pandemia é justo. E vamos ser justos, já está tão cheio de problema que se você não puder tomar nem a sua cervejinha, desiste. Tem uma amiga nossa, que eu não sei se está na live, a Dandara, o dia que ela está muito nervosa, se ela não tomar uma cervejinha, ela não dorme, ela não vive. Né? Ela tem um problema renal e o médico disse, não, sem cerveja que vai ser pior. Toma cerveja, pelo amor de Deus, que é melhor para você. Então, assim,
que você faz num momento desse, né, de uma pandemia dessa? Passou, as pessoas engordaram, continuam ansiosas. E na prática, é isso mesmo, Paty. Quer dizer, graças a Deus, quer dizer, eu tenho uma casa que dá para sair ali fora, mas tem gente que mora em apartamento, que não tem muito o que fazer, que no máximo, quando tem uma varanda, vai na varanda. Né? Então, essas pessoas comeram, beberam, fizeram dentro de casa o que podiam. O que a gente faz, então, para minorar, né, esse desinchar? Então, vamos lá. Mas essas pessoas, mesmo essas pessoas que moram numa casa pequena, que elas podem ter um quarto um pouquinho maior ou uma sala um pouquinho maior, existem hoje muitos aplicativos de atividade física e são baratinhos, que custa tipo 20 e poucos reais por mês, que tem vários tipos de aula que você pode escolher e você pode colocar. A gente tem alguns projetos sociais, né, que a gente ajuda, enfim, que a gente conseguiu com os governos, através da universidade e tal, e esses projetos já fazem gratuitamente, aliás, as aulas do ECO, é só se pegar na internet que tem lá, as aulas são dadas, e de outros tantos núcleos esportivos que estão fazendo isso, porque a determinação é que ainda se faça tudo online. Né? Eu acho que isso tem, quer dizer, mas o que você que é um sedentário e que inchou muito, o que eu faço? Eu não enchei, não, mas o que faz? Você estava começando. Diminui o sal, vamos lá. Diminui o sal, tá? Diminui a bebida alcoólica, diminui doces, frituras, gorduras, tudo refrigerantes. Mas não é tirar tudo, não é zerar, entendeu? Porque às vezes as pessoas pensam que assim, tem que ser radical, ou tudo ou nada. Não é assim. Se você diminuir bastante, vamos dizer assim, uma pessoa que beba todos os dias, vou dar um exemplo da bebida alcoólica, tá? Então, se essa pessoa bebe, vamos dizer, 5 cervejas por dia, se ela passar a beber uma por dia, ela já vai desinchar, mesmo ela mantendo uma por dia. Se é uma pessoa que come sanduíche fast food todo dia e ela passar a consumir 2 vezes por semana, ela vai consumir uma coisa que ela gosta, mas ela vai consumir outras coisas mais saudáveis. Então, é usar o bom senso, é ter um equilíbrio, é diminuir os exageros. Então, isso é o mais importante. Agora, aqui estão perguntando em relação a tomar água na refeição. Eu sempre oriento os meus pacientes para eles tomarem água 15, 20 minutos antes, um copão de água para matar a sede. E depois 15, 20, porque aí já diminui a fome. E depois 15, 20 minutos depois do que comeu. E durante a refeição, se a pessoa estiver comendo assim uma comida muito seca e aquilo entalou, toma uns golinhos de água só para empurrar, mas não toma copos e copos, né? Porque muita gente tem refluxo, então se tiver refluxo e você comer junto com a refeição, isso retarda a digestão e piora o refluxo. Estão perguntando aqui, ó, suco de fruta pode engordar? Pode. Pode, porque o suco de fruta, por exemplo, o suco de laranja, para você fazer um copo, você vai gastar aí de 3 a 4 laranjas. Então, o ideal para você consumir por dia é de 3 a 4 frutas por dia. Então, se você toma um copo de suco, já estourou a sua cota num único momento. Então, o que acontece? A tua glicose vai lá no céu, e quando essa glicose vai lá no céu, você produz o hormônio da insulina, para controlar esse nível de glicose, e aí dá fome de novo, e fica aquela pessoa que fica beliscando o tempo todo, porque ela está comendo errado, ela está comendo muito pão, muito macarrão, muito arroz, muito doce, e aí ela está provocando a alta da glicose, a insulina é produzida, quando produz a insulina dá fome, e vira um ciclo, e aí a pessoa fica querendo comer o tempo todo. Então, isso o suco, além de aumentar a glicose, ele engorda. Então, o que eu sugiro, por exemplo, a pessoa que quer tomar suco de laranja, espreme uma laranja e completa com água e faz uma laranjada. Ou uma limonada, porque o limão tem pouquíssima caloria. Então, o limão dá para você fazer uma limonada e tomar mais vezes ao dia do que um suco de laranja, tá?
Água de coco, por exemplo, uns 2 copos ao longo do dia, dá para tomar água de coco. Mas não ficar aquelas pessoas, eu não gosto de tomar água, fico bebendo suco o dia inteiro. A glicose dessa pessoa vai disparar e a pessoa vai engordar. Então é preferível na hora que comer sobe a glicose, então eu tenho, vamos dizer, não fico saciada, me dá mais fome, eu como mais. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem que diminuir o índice glicêmico, que é a velocidade como o alimento se transforma em açúcar no sangue. Então, se a gente come alimentos com baixo índice glicêmico, ele demora mais tempo para se transformar em glicose, você vai ter menos fome. Entendeu? Entendi. Agora vamos lá. Essa história do pessoal tá de sacanagem aqui. E a Coca-Cola, o povo quer engordar aqui nessa live, todo mundo tá aqui quer engordar, mas a gente quer ensinar a não engordar, pelo menos a desinchar. Assim, a tal da Coca-Cola Diet, o Guaraná Diet, são diet mesmo ou é tudo balela? Não diz que é balela, passa pelo amor de mim. É diet, é diet, é diet, é diet. É zero? Diet, tem açúcar? Porque, por exemplo, eu sou. Olha, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. O que é diet e o que é light, tá? Porque as pessoas têm que entender. Então, o diet é um alimento que ele pode ser sem um ingrediente específico. Por exemplo, ele pode ser sem sal, ele pode ser sem açúcar, ele pode ser sem gordura, tá? Então, o light, o alimento light, ele tem 25% a menos de gordura. Ele pode ter ou não açúcar. No caso do refrigerante, o light ou zero, o que diferencia é o tipo de adoçante, mas todos eles não têm açúcar, tá? Agora, por exemplo, um queijo, um requeijão que é light, um pudim que é diet, você tem que ler nos ingredientes, nos rótulos, para você ter certeza que ali não tem mel, que não tem frutose, que não tem um açúcar orgânico, um açúcar demerara, porque às vezes eles falam, não tem açúcar, mas tem mel. Mas tem. Mel, mas tem. Então, mas tem. Então a pessoa tem que ler o rótulo para ter certeza que aquele produto... Mas a Coca e o Guaraná com certeza não tem açúcar. Não tem. Não tem. Eu tomo morrendo de medo, mas tomo. Né? Não, que também, não tem. Se eu não tem. Isso, eu vou tomar. Mas eu gosto muito de água, eu tomo muita água também. Agora, olha só. A Alessandra está perguntando aqui pelo Facebook. Eu sou gorda, mas não tenho nenhum outro problema de saúde. Eu também, minha filha, sou gorda, mas tenho todos os outros problemas de saúde, porque eu não tinha nenhum. Mas aí a idade chegou e os problemas chegaram também. Não quero emagrecer, mas quero manter a minha saúde. Eu também não faço muita questão de emagrecer, não. Só não tem que entrar na roupa. O que fazer para manter a saúde, mesmo sendo gordinha? É isso que a Alessandra quer saber. Então, mesmo sendo gordinha, se você quer manter a sua saúde, fazer exercício, né, fazer o exercício, porque o exercício, ele ajuda em vários sentidos. Ele melhora a sua circulação sanguínea, ele ajuda a melhorar nível de pressão, de glicose, de colesterol, bem-estar, disposição. Ele ajuda a controlar o peso para que esse peso não fique aumentando. Então, a primeira coisa é a atividade física para você melhorar a sua qualidade de vida, não perder os seus movimentos, sua agilidade, tá? E ter todos esses benefícios. Você sabe, Paty, que assim, eu sempre digo assim, eu aprovei quando era deputada, você sabe, né, conhece a minha atividade política. Quando era deputada, a gente, já lá atrás, na vida, em 90, sei lá, a gente aprovou a regulamentação da educação física. Foi a última profissão aprovada no Brasil como regulamentação. E a gente só conseguiu aprovar mostrando que a educação física era uma disciplina de saúde. Né? E é exatamente o que você está dizendo. Quer dizer, a gente brinca, ri e tal, mas é óbvio que sem atividade física você tem uma diminuição no seu grau, assim, nas suas possibilidades de ter uma saúde melhor. Né? Por isso que hoje... Não, e o que acontece também, Laura, o que acontece também é o seguinte, o que as pessoas têm que saber é que mesmo quando você tem o excesso de peso, o que acontece? Às vezes vem dores na coluna, dores no pé, dores no joelho, porque a pessoa, os nossos ossos, o nosso esqueleto, ele não foi feito para aguentar muito peso a vida inteira.
Então, o desgaste Tô ósseo lascada. e das articulações, o desgaste ósseo das articulações, ele vai acontecer de uma forma mais acelerada, porque a pessoa está sobrecarregando. Imagina se você carrega um saco de batata a sua vida inteira, sua coluna vai para o espaço. Então, o seu corpo, estando com excesso de peso, você está sobrecarregando. Então, você vai ter problemas articulares, com certeza, mais cedo do que uma pessoa que ficou num peso razoável durante a vida. Então, quanto mais gordinha você for, mais chances de desenvolver uma série de doenças ao longo da sua vida. Então, a questão não é, você não precisa ser uma Barbie, você não precisa ser uma Gisele Bündchen, nada disso, mas procurar ter um peso mais próximo do saudável, porque a gente tem uma margem grande, quando eu faço avaliação lá no consultório, eu mostro sempre para o paciente que a gente tem uma margem mínima e máxima para você ficar dentro do seu peso saudável. Então, se você consegue ficar o mais próximo dessa margem, por exemplo, aquela pessoa que não quer ficar tão magrinha, mas se ela ficar mais próxima do máximo dela, ela ainda vai estar dentro de um saudável que vai retardar ao máximo das complicações de saúde dela no futuro. Então, eu acho que a gente, quando pensa, eu sou gordinha, mas sou feliz, você tem que pensar na qualidade de vida e no seu envelhecimento. Qual vai ser a qualidade de vida que você vai ter quando você envelhecer? Entendeu? Porque eu, por exemplo, nos últimos 6 meses, eu emagreci 14 quilos. Nossa, porque eu comecei com problema, e eu comecei com problema no meu pé. A sola do meu pé doía demais. Eu comecei a ter muitos problemas de pisar. E eu tive que fazer 1000 tratamentos. E a única coisa que deu resultado foi perdendo peso. Eu perdendo peso, eu consegui ficar sem essas dores no pé. Teve uma época que eu tive fascite plantar, e aí eu tive que dar uma emagrecida, porque realmente não tinha... Era impossível. Era muito... Primeiro, era uma quantidade enorme de remédio. Claro que eu não emagreci muito, de vez em quando ele dói, mas nem perto do que doía quando estava inflamado, porque inflama a planta do pé, né? E aí é um negócio, uma dor louca. E eu tive que fazer muita coisa. Fisioterapia, tudo. É uma bomba. Tem ainda quem aplique as injeções, né? Que faça aplicação, mas para parar a dor. Mas a fascite plantar é um negócio, nossa, impressionante como dói. Mas vamos lá. A Ana está perguntando, a Ana é uma amiga minha, adorei ela estar aqui. Tem agora essa moda do jejum intermitente. Isso funciona? Deve ser feito? Olha, o jejum intermitente é um tipo de dieta. Existem vários tipos de dieta que a gente chama de dietas da moda. Dieta é ótimo, né? Então, o jejum intermitente é vamos dizer assim, uma ferramenta, é um tipo de dieta que algumas pessoas se adaptam e outras não. Como que ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira: você pode ficar em jejum 12 horas, ou 14 horas, ou 16 horas. E nesse espaço que você pode comer, que a gente fala que é uma janela, né, que você abre para você poder comer, você faz de 3 a 4 refeições nesse período. Então, por exemplo, se você resolve fazer 16 horas de jejum, você vai comer em 8 horas, você vai dividir em 3 refeições. Então, por exemplo, café da manhã, almoço e jantar. Aí você naquelas 8 horas faz tudo isso, come isso tudo? Café da manhã, almoço e jantar. Só que tem gente que faz esse jejum intermitente achando que nessas 3 refeições a pessoa pode comer o que quiser. E não é assim. Pode. Claro. É assim. Ela tem que fazer as 3 refeições, mas de uma forma equilibrada, balanceada, de acordo com o propósito, com o objetivo dela. Porque se ela nessas 8 horas, ela tomar um monte de cerveja, comer um monte de feijoada, comer um monte de churrasco e pizza, ela vai até engordar. Não vai adiantar nos 16 horas que ela fez de jejum. Não. Então, isso só resolve, mas se você souber fazer o planejamento direito da dieta, tá? Aí nós temos a low carb. A low carb, que é uma dieta que você diminui a quantidade de carboidrato. Então, normalmente, uma dieta normal gira em torno de 45% a 55% de carboidrato. Uma de low carb fica entre 10% a 20%.
Então E você tem aquela que diminui é só muito. proteína também, né? E tem a dieta só da proteína, né? Que é Ela vai aquela do continua no low doutorado. carb. Não, vai no low Vamos, carb, depois vamos você por fala da outra, parte. senão eu te enrolo tudo. Então, a low carb, normalmente você tem uma porção de fruta, pelo menos uma vez ao dia. Você acrescenta, ou no almoço ou no jantar, uma porção de um carboidrato, ou de um arroz integral, ou de uma batata doce. Você coloca, normalmente, em 2 horários do dia, você coloca algum alimento rico em carboidrato, mas de forma integral, tá? Então, é uma dieta que dá muito resultado, tem muita gente que consegue perder peso, baixar colesterol, baixar glicose. É uma dieta super bem aceita e o resultado é bem bacana, tá? Eu gosto muito do resultado que dá. Tem a dieta da proteína, que tem vários tipos de dieta da proteína, né? Tem vários. Mas, assim, aquela do Dr. Atkins, até que Mais famosa. a mais famosa, ela tem a versão que é assim, você só pode comer proteína, então é leite, É isso, queijos, eu tive gordo, vários amigos que fizeram. é, Come carnes tudo, come, gordas, pura ovo, vontade. maionese, Tudo, 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 tudo só com isso. proteína. Só Mas não proteína. pode nada, nada, Nem um grão nada de de cereal, nem carboidrato. de carboidrato. É isso. É Mas uma assim, eu dieta acho até e que emagrece, mas eu tenho medo assim. E depois de 15 dias o sujeito morre, né? Porque ele só come proteína e ele faz o que depois? não, primeiro, essa dieta é uma dieta que, assim, não é todo mundo que suporta ficar muito tempo nessa dieta, porque ela é muito repetitiva. Você fica enjoada, porque são alimentos ricos em gordura e proteína, então aquilo te dá enjoo. Se você faz atividade física, se você perde muito massa muscular, porque vai queimando todo vamos dizer assim, Seu tônus, né? toda a reserva de glicogênio que você tem no seu organismo, que você tem no teu músculo, o organismo queima e depois ele transforma tudo que você come em glicose. Então você perde massa muscular, você se sente fraco. Uma pessoa que é diabética, se fizer esse tipo de dieta, pode ter hipoglicemia. Então não é recomendado para várias A pessoas. Zauri está dizendo aqui que ele fez e o colesterol dele foi lá no topo. Exatamente, aumenta o colesterol, aumenta a pressão, descontrola a glicose. Então, é uma dieta que, assim, eu até faço com alguns pacientes meus por algum pequeno período. Então, por exemplo, a pessoa às vezes chegou num platô, ela não consegue mais perder peso. Aí eu passo, assim, 10 dias da dieta da proteína. Aí o metabolismo dela dá uma modificada, aí depois ela engrena numa dieta mais saudável. Então, eu uso como um recurso, mas não para a pessoa ficar durante muito tempo nesse tipo de dieta. Entendeu? Entendi. Aí, nós temos também a dieta mediterrânea, que essa é a dieta que, assim, vamos dizer assim, a Sociedade Brasileira de Medicina é o que mais recomenda, porque é a dieta mais saudável. Então, tem azeite, tem o vinho, tem os grãos integrais, verduras e legumes, muito salmão, muita carne branca. Então, é mais baseada em gorduras saudáveis e alimentos integrais e naturais. Então, é a dieta mediterrânea, vamos dizer assim, é aquela que você pode fazer para o resto da sua vida. Que ela é a mais próxima de uma alimentação normal, sem Mais os saudável. excessos. Mais saudável. Entendi. Mais saudável. Então, essas são as antigamente mais. tinha uma dieta que era sensacional, eu emagreci muito com ela. Mas eu não vou nem falar porque ela deve ser o pior dos mundos. Mas era assim, você passava uma semana comendo, sei lá, não me lembro mais, mas acho que era ovo. Aí depois tinha uma outra semana que era abacaxi. A outra semana era, não sei, uma loucura. Aí tinha uma semana que era só macarrão. Aí era um tal de macarrão, diet, macarrão fusilli, macarrão... Enfim, era sempre uma massa, uma delas, né, um espaguete ou enfim, puro ou com molho básico que podia, eu não me lembro se é azeite. Aí já não me lembro, tem milhões de anos isso. Mas você passava a semana inteira que você só comia aquilo, não podia mais nada. Por que emagrece? Você comia mesmo? Bom, eu não sei exatamente qual era o cardápio para poder te responder isso, com certeza. Com Nem certeza. eu me lembro mais. Faz muitos anos. Teria que ter uma avaliação aí do cardápio para poder te dar uma justificativa, né? Mas provavelmente tinha alguns ingredientes, o controle de calorias aí, que favorecia a perda de peso. Provavelmente pelo controle de caloria.
Podia porque ser. o que que Mas e acontece? aquela dieta da lua? Também tinha antigamente. Agora ninguém fala nela, mas quando a gente era Tem criança dieta, tinha. já tinha dieta líquida, tinha dieta da Isso. sopa, tem a dieta Mas essas todas paleolítica. funcionam rapidamente, não é isso? Funciona, mas ninguém consegue viver disso a vida inteira. Então, Então, funciona, vamos dizer, mas você não consegue manter, depois você engorda tudo de novo. Por isso é que a Mediterrânea exatamente. está dizendo que é a melhor É, na medida em é. que você vai restabelecendo uma melhor dinâmica na sua alimentação, é Você isso. passa a ter uma reeducação alimentar, né? Então, eu acho assim, o objetivo, porque é diferente, uma pessoa que quer perder 2, 3 quilos é uma coisa, uma pessoa que precisa perder 15, 20 quilos é outra coisa. Então, uma pessoa que precisa perder 2, 3 quilos, você pode fazer uma dieta da sopa uma semana, porque ela perde aqueles 2, 3 quilos e Ah, depois não ela perde. entra na dieta normal. Dependendo da idade, Paty, eu não sei se a idade muda, você vai explicar isso pra gente Com aqui rapidinho. certeza, com certeza. Mas assim, depois de uma certa idade é impossível emagrecer. Não, não adianta, você pode fazer a dieta que for. Tem vezes que não há, você vai, aí 50 gramas, 100 gramas, vontade de quebrar a balança. Por quê, Patrícia? O que a gente faz para ficar internamente mais jovem para emagrecer? O que acontece, Laura? O nosso metabolismo, a mulher, ela, quando Deus fez a mulher, ele devia estar com muito mau humor. Não fala Porque isso, ele não. botou. Ah, tá. Porque ele botou tudo para cima da gente, né? É tudo. É tudo. É menstruação, é gravidez, é menopausa, é tudo para a mulher. Então, o que acontece? A mulher, quando entra na menopausa, o metabolismo, imagina um carro que funciona a 200 por hora. Quando você entra na menopausa, o seu carro começa a funcionar a 100 por hora. Ou seja, o seu metabolismo cai absurdamente. Então, se você mantém a mesma alimentação que você fazia há 15 anos atrás, você só vai engordar. Mas e com o Porque homem também é assim. gasta. O homem também. Tanto é que você vê que os homens, depois dos 50 anos, eles também vão ficando tudo barrigudinho. Eles vão ficando careca e barrigudo. A maioria, não é verdade? Vai ficando careca e barrigudo. E as mulheres vão ficando gordinhas. Os dois têm problema nenhum. Mas enfim. E as mulheres vão ficando reta, perde a cintura, a barriga cresce, o peito cresce, o braço incha. Ai, Patrícia, que desgraça! Ai, que horror! Mas é o que acontece com a maioria das mulheres que entram na menopausa. A não ser aquelas pessoas que são... Eu não entrei não, graças a Deus. Quer dizer, eu não sei quem é melhor que são agraciadas por Deus e que têm aquele metabolismo que continua sempre, aquelas pessoas que Silvia Ponte, estou comem, vendo a cara dela aqui. Silvia Ponte, eu nunca vi metabolismo igual. Um ser humano comer tanto e ser tão magro, nunca vi na vida. Pois e aí todo mundo tem raiva dessas pessoas. Não acaba e eu não fiz as perguntas, o pessoal vai me matar. Aqui. Os suplementos vitamínicos engordam junto com a alimentação normal? Quem está perguntando é Leila. Vou fazendo, aí depois você vai perguntar. Jaqueline. Dizem que emagrecer depois de uma certa idade é difícil, é verdade? Jaqueline, é tão lascada. O Bira, que é um amigo nosso, estou fazendo uma dieta só de legumes e estou perdendo peso. É saudável? Só de legumes é saudável? Só legumes, não. Bira, ela tem que associar legumes e proteína. Viu, Bira? Mete uma carninha aí. Zé Luiz, ficar um dia por semana sem se alimentar perde peso? Olha, primeiro que isso é difícil, você ficar um dia inteiro sem comer, né? É muito difícil. Não, tinha dieta da Lua, antigamente a gente ficava um dia inteiro sem comer. Se for jovem, então fica na boa. Dorme o dia inteiro. Mas depende. Se ela comer depois e compensar isso nos outros dias, não vai resolver nada. Não adiantou nada, fez um sacrifício e não adiantou. Então, porque na verdade é tudo uma questão vamos dizer assim, de números, né? Então vamos botar assim uma média. Por exemplo, se você consome 2.000 calorias por dia, tá? Vou te dar um exemplo. 2.000 calorias em uma semana, 2 vezes 7, 14. Você tem 14.000 calorias para conseguir, para você consumir numa semana. Se ela pegar em um dia, ela não consumiu 2.000 calorias, ela vai ficar no crédito
em vez de 14 mil, ela ficou com 12 mil, ela vai emagrecer. Mas se ela pegar esses 2 mil que ela não consumiu nesse dia e diluir nos outros dias, ou ela vai ficar igual, ou ela vai engordar. Então é uma questão de matemática. Então essas coisas dependem de como a pessoa faz. Depende Mas de como pode ela vai ajudar. usar as calorias dela, quer dizer, quantas calorias ela consome. Eu fiz uma vez uma dieta, muitos anos, acho que eu tinha 16, mas aí era mole, né? 17 anos, sei lá. Eu fiquei até bem magrinha, mas porque eu fiz uma dieta de calórica, né? A gente tinha lá, acho que eu consumia só 550 calorias por dia, mas era muita gelatina e muito alface. Ave Maria. Bom, vamos responder esse negócio dos suplementos, que eu acho que é hiper importante. Então, Os suplementos deixa eu te responder. engordam junto com a alimentação normal? Então, o que acontece? Os suplementos vitamínicos, os multivitamínicos, que são ricos em vitamina B12, a B12 abre o apetite. Então, mas ela vai abrir o apetite para quem tiver falta da B12. Se você tiver com seu nível normal, você não vai ter esse aumento de apetite. E o suplemento vitamínico, ele só deve ser indicado para tomar para aquelas pessoas que comem muito mal, ou porque ficaram doentes e estão em fase de recuperação, fizeram uma cirurgia, precisam restabelecer a sua saúde, alguma coisa assim. Fora isso, se você tem uma alimentação saudável, equilibrada, você não precisa de multivitamínicos, tá? Então, aquelas pessoas mas que a não... mania das pessoas ficar tomando um bando de vitaminas sem saber se precisa delas. Tem que fazer Pois exame para não, saber, não né? tem. Até porque certas vitaminas, uma pessoa que tem tendência a ter cálculo renal, se ela ficar tomando multivitamínico, ela pode fazer cálculo renal. Uma pessoa que tem problema de rim, outras doenças renais, ela pode sobrecarregar o rim. Então, nem sempre o suplemento vitamínico é indicado. Isso tem que ser passado por um médico. Não se deve tomar por conta própria, tem que ser avaliado pelo médico, pela nutricionista. Muito bem, eu acho que isso é hiper importante, porque a tendência das pessoas é meio que, né, tomar Se vitamina, vou automedicar. melhorar, se automedicar. E essa automedicação não traz boa coisa nunca. E nenhuma doença, né? Senão não precisava ter um médico, não precisava ter um nutricionista, Exatamente. precisava ter enfermeira, cada um ia lá e tomava o remédio que queria e estava tudo resolvido. Então, assim, eu de verdade não acho nada bom você utilizar nada, nenhum produto. Eu já não gosto de remédio mesmo, mas nada que você não tenha um profissional. Também. Um profissional qualificado que vai te dizer. Tem uma brincadeira aqui, mas é uma brincadeira que é real. Tem muita gente que fazia a tal da dieta líquida, né? E essa dieta líquida, o sujeito é um alcoólatra, né? Ele bebe, 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 bebe e não come nada, porque normalmente o cara que bebe muito come pouco, né? Ele emagrece, ele engorda muito, ou ele... Quanto é uma garrafa de cerveja? Vamos dizer, quantas calorias tem uma garrafa de cerveja, por exemplo? Eu vou te dar aqui um exemplo, que eu faço isso lá no consultório. Eu comparo uma latinha de cerveja a um pão francês, tá? Então, mais ou menos 130 calorias cada latinha. Então, se você consumir 10 latinhas, são 1.300 calorias por dia ali, se você vai estar consumindo, tá? Para você ganhar 1 quilo por mês, você precisa de 7.700 calorias. 7.700. Então, se a pessoa fizer isso aí 8 dias, ela já está ganhando 1 quilo aí só por conta da cerveja. Então, a cerveja, ela tira o apetite porque ela tem o álcool, que 1 grama de álcool tem 7 calorias, então isso alimenta a pessoa, mas faz extremamente mal para o fígado. A pessoa se tornando alcoólatra, isso mexe com o fator emocional, memória, uma série de coisas, relacionamento, agressividade, tem uma série de problemas, engorda. A pessoa engorda, a pessoa fica inchada, fica barriguda. Então, não é uma coisa boa você ficar na base de... Claro que não, estou dizendo. Até falei, o alcoólatra, né, que é um doente, mas não deixa de ser uma doença. Não deixa de ser, não, é uma doença. Então, de verdade, a dúvida quer dizer, como é que você pode, por exemplo, como é que você pode equilibrar, né? Não necessariamente todo mundo tem como ter um nutricionista, ou mesmo ter um médico para emagrecer, ou tomar um remédio, enfim. A maioria das pessoas, aliás, não tem isso, né? Infelizmente, a gente vive uma sociedade
desigual e muito pobre. Então, como é que isso funciona? Quer dizer, uma pessoa que não tem como ir a nutricionista, onde é que ela encontra dietas que possam ser... Né, ou como é que ela tem acesso a essa informação? Então, Laura, eu já trabalhei durante muitos anos com população mais humilde, né? E É. aí, como essas pessoas têm dificuldade financeira para Isso. adquirir E nem alimentos sei, e você mais não tem isso caros, na rede, né? tem, Infelizmente não não tem tem. na rede. O que que eu aconselho? Primeiro, eu converso com a pessoa, procuro saber os hábitos, o que que a família come, o que que ela consegue comprar, o que que ela tem de facilidade. E aí, dentro de cada caso, eu dou algumas orientações. Então, por exemplo, eu vou dizer algumas orientações que eu já dei para clientes minhas. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que moram, mesmo que numa comunidade, mas tem um quintal. Então, eu falo para a pessoa, de repente, fazer uma pequena horta no seu quintal, em caixotes, em pequenos caixotes. Então, a pessoa planta um alface, um agrião, uma rúcula, uma coisa assim, porque isso pega rápido, dá rápido e a pessoa consegue consumir isso de uma forma mais saudável e barata. Então, é uma coisa que eu estimulo. Ah, eu não tenho espaço, eu não tenho isso, eu não gosto de fazer isso, eu não tenho tempo. O que que eu falo para a pessoa? Procura diminuir a quantidade do que você come. É isso, acho que é Então, a quantidade. diminuindo a quantidade já vai valer, porque você já está diminuindo as calorias. E estimula a pessoa a andar mais, andar de bicicleta, caminhar mais, fazer um pouco mais de exercício, diminuir a gordura, porque as pessoas mais humildes, normalmente, elas usam muita gordura na comida. Muito açúcar e muita gordura, porque a gordura dá saciedade. Então, eu peço para diminuir a quantidade de gordura na comida, e peço para diminuir o açúcar. Porque tem gente que fica tomando café o dia inteiro e taca açúcar, taca É, açúcar. é Então isso. fica tomando Eu não café, tomo café. açúcar O ideal é o dia sem inteiro. açúcar, né? Exatamente. Então eu vou falando para a pessoa, olha, em vez de tomar tanto café, vamos diminuir esse café, toma menos vezes, toma um cafezinho de manhã, um de tarde, ou dois de manhã, dois de tarde, diminui a quantidade de açúcar. Então eu vou negociando um passo a passo que seja mais viável para essas pessoas. Então o que eu estimulo é diminuir a quantidade, é diminuir a gordura, fazer um pouco de exercício dentro das possibilidades de cada um. Às vezes tem um campo de futebol, dá uma corridinha no campo de futebol, anda numa praça, sobe e desce escada, enfim, faz uma caminhada onde puder. Então eu estimulo isso nessas pessoas que têm menos poder aquisitivo e dá resultado. E dá resultado. Então, as pessoas às vezes comem muita farinha. Aí eu falo, ó, eu ensino a substituir. Então, por exemplo, tem gente que come arroz, feijão, macarrão e farinha. Aí eu falo, não, escolhe dois. O arroz com feijão, o feijão com a farinha, ou come só macarrão numa quantidade maior. Então eu ensino a substituição, porque aí a pessoa passa a ter uma noção. E aí eu falo, poxa, come ovo, porque o ovo é mais barato e o ovo tem proteína, dá saciedade. Então coma mais ovos durante as suas refeições. Toma mais leite, se a pessoa gosta de leite, toma mais leite, porque o leite também alimenta e é proteína. Então eu vou vendo quais as possibilidades da pessoa e vou direcionando. E Mas dá é certo. real que é importante, quer dizer, que vamos dizer, o mais saudável é você comer A gente só tem 5 minutos, mas vamos falar nisso, tem que perguntar isso. Senão Maria Silvia me mata. É real que a gente precisa, assim, de 3 em 3 horas se alimentar? Isso é o ideal mesmo? Não, Como isso diz, já caiu você por tem que comer de terra. 3 em 3 horas. Não, isso já caiu por terra, já. Não Tá vendo como a gente precisa. é mal informado, meu Deus? Não Não precisa comer. precisa. Não precisa. Agora, não pode ficar também mais do que 5 horas sem comer, porque senão você vai ficar com muita fome, aí você perde o controle e come numa velocidade muito rápida e come qualquer coisa que estiver na sua frente. Então, o ideal é você ter um intervalo a cada 4 horas e meia, que aí significa o café da manhã, o almoço, às vezes um lanche à tarde, dependendo se a pessoa janta tipo 8 horas da noite, fazer 4 refeições por dia já está de bom tamanho. Assim, depende da vida que cada um leva, porque, assim,
Nem sempre dá. E é verdade que você não deve, porque todo mundo diz, não come carboidrato depois das 8 da noite. Patrícia Maranhão diz, não come doce, porque os dentes não permitem, porque ela é dentista. Então, assim, depois das 8 da noite, não pode comer nada doce, de jeito nenhum, tá certo? Mas é verdade que a gente tem que comer. Ela está até falando aqui, fora o que prejudica a saúde dos dentes. Aí ela falou ali, eu por acaso pensei nela e falei aqui. Então, deixa eu só falar aqui que tem. Pode, mas deixa eu explicar aqui. O intervalo de 3 em 3 horas da refeição é importante para quem é paciente diabético, que toma insulina, que toma medicamento, porque senão, se ele ficar muito tempo, ele pode ter hipoglicemia. Mas para uma pessoa que não tem problema de diabetes, ele pode ficar 4 horas e meia aí tranquilamente, tá? Então, isso é válido. Essa das 3 em 3 horas é para o diabético. É mais para o diabético. Não. Ou para aquela pessoa muito magra que quer ganhar peso, um idoso que está muito enfraquecido, uma pessoa que fez uma cirurgia, teve uma pneumonia, precisa se fortalecer. Então, existem situações que são mais indicadas de 3 em 3 horas. A gente está falando sempre de um modo geral. De uma maneira geral. Então, a última pergunta que você fez foi o que mesmo? Se depois das 8 da noite tem aquela história, não pode comer carboidrato. O que eu falo para os meus pacientes? Para você não exagerar na parte da noite, porque à noite nós temos os hormônios do dia e os hormônios da noite. E os hormônios da noite são aqueles hormônios que são para a gente acalmar, a gente dormir, ficar mais tranquila. Então, o seu metabolismo desacelera. Então, se você consumir muito carboidrato à noite, aquilo vai se transformar em gordura mais rápido. Então, assim, não é que você não deva comer, mas comer menos do que no almoço. Então, por exemplo, se no almoço você come uma concha de feijão e 3 colheres de arroz, no jantar você come só o arroz e não come o feijão. Então você diminui, mas pode comer um pouquinho. Entendeu? Ai, só falta 1 minuto e 46. Então, peraí, deixa eu dar um beijo aqui em todo mundo, agradecer. A gente ia ficar aqui falando de comida e de dieta a vida inteira, né? Para nós gordinhos e gordinhas, mas para os magrinhos também não ficarem gordos e não terem problemas. Então, assim, agradecer a todo mundo que participou, foi hiper legal. Agradecer a Patrícia, o carinho, né, a disponibilidade dela de estar aqui. E agora passar esse 1 minuto e 22 segundos restantes para ela se despedir. Beijo para vocês todos. Paty, a palavra é tua. Olha, primeiro eu queria agradecer muito todo mundo que está aqui, que todo mundo participou, fez um monte de perguntas, ganhando um monte de corações. Muito obrigada, corações aí para vocês também. Laura, foi um prazer estar aqui. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é @Patrícia Mendes Nutricionista. O meu Instagram tem sempre dicas bem legais. Quem quiser mandar uma mensagem no direct para mim, saber aonde que eu atendo, em Copacabana, eu passo o telefone, o contato para vocês. Vai ser um prazer poder ajudar a todos vocês. Conte comigo, Laura, quando quiser falar mais sobre qualquer tema aí de alimentação, de nutrição. Foi um prazer estar aqui e um beijo grande no coração de todos vocês. Obrigada, Paty. Obrigada a todo mundo, gente. Já sabemos que agora a gente tem que comer direitinho, se possível, fazer a dieta mediterrânea, comer mais verdura, e para desinchar, menos sal, andar um pouco, enfim. E diminuir o estresse, porque é o que a gente merece. Mas a gente vai conseguir, porque a gente vai sair dessa. Beijo no coração, acabou o nosso tempo. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.